Nesse vídeo nós vamos encerrar o estudo do primeiro item do capítulo 5, capítulo dedicado a relatos de habitantes do umbral denso. Esse primeiro item se chama Ministros Religiosos. Já estudamos 3 histórias deste item. A primeira história foi de um papa, a segunda história foi de um padre e a terceira de um médium. Então a quarta história que encerra esse item será a história de Clélio. Clélio, que nessa experiência que vamos conhecer, ele vivenciou o papel de um pastor. Era um dia chuvoso e muito úmido quando Clélio, já com seu guarda-chuva destruído pela força da ventania, resolveu abrigar-se numa igreja. Nunca tinha pisado em qualquer espécie de templo religioso anteriormente. Abriu a imensa porta frontal que rangeu, acusando a sua presença no local. Fez uma careta de constrangimento e fechou bem devagar aquele imenso portal. Voltou-se e dirigiu a sua visão para o altar, ricamente adornado, com peças de museu, possivelmente joias. Tudo a lhe chamar bastante a atenção. Caminhou pela nave central olhando para todos os lados, enquanto seus sapatos deixavam uma trilha barrenta pelo chão e os pingos de suas molhadas roupas insistiam em cair, molhando o belo chão de mármore. Sentou-se num dos bancos e fixou seu olhar a uma imagem que lhe se sobressaía no imenso altar. Murmurou: "Que riqueza!" Foram algumas horas ali parado, nem mais se importando com a chuva que havia cessado. Muitas ideias surgiram em sua fértil mente. Saiu dali determinado a nunca mais ser obrigado a andar pela chuva, molhado, como um mendigo sem casa ou abrigo. Nos próximos meses percorreu todos os templos de sua cidade, envolvendo todas as religiões, até que lhe veio a ideia do fabuloso sincretismo religioso. Essa era a chave para arregimentar muitas pessoas em torno de uma causa comum. Não se passaram tantos dias até Clélio fundar a sua própria igreja. Conclamou os familiares a ajudá-lo e convidou os amigos, prometendo a todos elevados ganhos, pois ele tinha tudo cuidadosamente planejado. E de fato tinha. Ali nascia a concepção perfeita entre o empresário e o ministro religioso, cada qual valendo-se das qualidades do outro. O discurso empolgante era um dos seus talentos, a astúcia para os negócios, outro. Aos dois, somou-se a sua impressionante memória, de forma que leu e releu a Bíblia várias vezes, com imensa facilidade, mais decorava o texto do que realmente o entendia, mas isso era o de menos para o seu detalhado plano. Pensava dia e noite como arregimentar fiéis. As luzes se acendem também para os maus propósitos, pois tudo é um experimento do plano terreno. E foi numa noite enluarada que ouviu um sermão pelo rádio proferido por um certo pastor. Ele orava e pedia dinheiro, rezava e pedia mais dinheiro, e assim por diante. Habilmente, o seu plano se descortinou por completo. Pensou: serei manso e sutil no começo, apresentando aos meus futuros fiéis um mundo melhor, em local preparado para atendê-los com boa música e um belo discurso.
Somente depois ingressarei com o papel do dinheiro na religiosidade humana. Não houve plano mais perfeito. Clélio, seus familiares e amigos começaram a abordar fiéis de outras igrejas, não importando a religião, pois tinham o discurso certo e preparado para todas elas na saída dos cultos. Distribuíam panfletos, indicavam um lugar harmonioso, bem decorado, com música e pregação contínua, permitindo livrar qualquer pessoa do demônio em poucos dias. Nem parecia a oferta de um lugar religioso. Parecia a apresentação de um shopping center, onde o cliente poderia encontrar um pouco de tudo. Em síntese, deu certo. A igreja de Clélio logo se transformou num templo. Austuciosamente, como previsto em planejamento cuidadoso, o seu pedido por dinheiro ou bens materiais somente principiou quando já tinha obtido a confiança na maioria dos seus fiéis. O dinheiro arrecadado era investido em variadas instituições financeiras, até que cresceu o suficiente para lhe permitir abrir outros negócios, totalmente diferentes do tempo. Enriquecia, dos dois lados, na atividade empresarial e da abertura de novos templos. Com isso, todos lucraram e os seus familiares e amigos chamavam mais e mais associados. Em seus entusiasmados discursos, Clélio convencia facilmente quem o ouvia. E muitos daqueles ouvintes eram pessoas fragilizadas pelas agruras da vida, carentes, necessitadas de amparo de qualquer fonte. Ó irmãos, Deus, o Altíssimo, falou comigo noutra noite, dizendo-me para prosseguir minha trajetória, assim como Jesus, seu Filho, o fez. Ele me chamou quando eu dormia, vendo anjos no céu azul e límpido. Acordei e vi aquele belo e fulgurante clarão de luz ao qual me rendi de pronto. Era Deus, meus irmãos. Glória a Deus! E todos respondiam, glória a Deus. Continuava, Deus me disse para crescer, ampliar este templo para que parecesse realmente com a sua casa. Afinal, Deus não reside em algo menor que um palácio no belíssimo céu. Há ouro, prata, pedras preciosas por todos os cantos. Eu vi tudo isso, meus irmãos, e vocês também podem ver. Venham junto comigo. Vamos construir um templo ainda maior à altura da dignidade divina. Deus não é pobre e não quer que vocês sejam privados de nada. Todos têm o direito de evoluir, ganhar dinheiro, ficar rico e curtir as maravilhas deste planeta abençoado. Somente os que não creem é que passam necessidades materiais. Somente os infiéis é que sofrem. Vocês, meus irmãos, virão comigo para vivenciar o paraíso ainda na terra. Quem não gostaria de ouvir isso? Enriquecer e gozar dos bens materiais em breve tempo, sem necessidade de morrer? Era o mais adequado chamamento para aqueles encarnados, despidos da verdadeira fé. Clélio enriqueceu, a ponto de não mais ter lugar para gastar a sua fortuna. Porém, rico ou pobre, o envelhecimento do corpo físico chega para todos. O aumento das rugas faciais é denunciado no espelho. As dificuldades para a locomoção logo são sentidas. O distanciamento dos problemas se torna o maior desejo. A instabilidade dos sentidos se faz notar. As enfermidades surgem com maior frequência. Chega a um ponto em que nem mesmo os grandes templos
contentam o âmago. Cabisbaixo, sussurrando para si mesmo, Clélio andava de um lado para outro na pequena capela que mandara construir na sua residência. Hei de ser consagrado por Deus, e dentre os seus anjos estarei, pois somente distribuí a virtude para mim e para todos. Ensinei o bom caminho e permiti que várias pessoas atingissem a felicidade aqui na Terra, neste plano onde outros tantos são infelizes. Sou eu um verdadeiro apóstolo do bem. Sim, esse é o meu destino. A realidade da vida é outra, muitas vezes diversa do que os lábios podem expressar. A justiça divina possui leis tão justas quanto implacáveis. Leis essas que não se impressionam com discursos e falsas orações. Benquisto na sociedade, Clélio acumulou dívidas em torno da falsa mensagem, do culto ao materialismo, da eloquência dirigida a entornar as trilhas do bem de várias pessoas humildes e ignorantes. Essa foi a história de Clélio em uma de suas experiências pretéritas aqui no plano material. Vamos agora ao relato de Caibar Schutel, nos mostrando de fato quem foi Clélio. A vida de Clélio, embora ministro religioso, não se cobriu de glória, tampouco conquistou brilho espiritual para gozar de uma vida consentânea ao seu desejo angelical após o seu desencarne. Essa passagem, aliás, lhe foi muito penosa. No hospital, visitado por poucos parentes, aquele homem poderoso sentia a vida esvair-se dia após dia, e a sua esperança foi minguando. Quando se lembrava de que um dia, no passado, orou a Deus, logo percebeu que as suas preces foram impregnadas de artificialismo e nunca houve o sentimento sincero de junção ao plano maior. Não sabia rezar naquele estágio derradeiro de vício corporal. Temia fechar os olhos, pois a escuridão tormentosa tomava-lhe o cenário. Entretanto, havia o cerramento definitivo da visão material. Quando esta se deu, Clélio foi lançado à escuridão profunda e sentia flutuar de um lugar a outro sem conseguir estabilizar-se. Assim, se passaram meses até que despertou num umbral denso. Esse aí então foi o relato, a história de Clélio em uma de suas últimas reencarnações aqui no plano físico, no plano material. E Clélio, assim como os outros 3 personagens que já estudamos em vídeos anteriores, esteve a sua vida atrelada à religião. Não que ele seguisse uma religião, porque isso ele não fez. Já que os outros 3 personagens estavam inseridos em suas respectivas religiões. 2 deles, o Papa e o Padre, no catolicismo. O médium, no espiritismo. Clélio não. Clélio não seguiu nenhuma corrente religiosa. Nenhuma religião. Porque para ele não interessava. Clélio tinha apenas um desejo. E qual era esse desejo? Resolver um problema financeiro. Só isso. Financeiro. Esse era o desejo de Clélio. E a partir daí, ele cria algo
que pudesse atender ao interesse dele, que ele pudesse manipular, controlar, controle. Porque quando a religião ela não liberta, ela controla, ela domina, ela escraviza. E quem escraviza deseja poder, dominar, controlar aquelas cabeças das quais fazem parte ali do seu rebanho. A religião deve libertar, não escravizar. Deve abrir portas, não fechar portas. Quebrar muros, não criar muros. Aí sim, aí a religião de fato ela ilumina e não escurece. Clélio queria resolver um problema. Já que ele está caminhando e resolve fugir da chuva e entra em uma igreja. E ali ele permanece. Nunca tinha entrado, nunca tinha tido a vontade, a intenção, o desejo. Mas entrou. Por um acaso ele entrou? Não existe acaso no universo. Existe toda uma programação. O acaso é uma palavra que a gente inventou apenas para tentar explicar algo que a gente não consegue explicar. Ah, por um acaso eu encontrei aquela pessoa. Não, não foi por um acaso. Por um acaso eu engravidei. Claro que não. Acaso não existe. Existe um processo por trás, do qual a gente não conhece, não tem entendimento, não tem a visão, não compreende. E aí ele entra, e ele olha, suntuoso, grandioso, muito brilho. E ele pensa, peraí, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Olhando para todos os lados, chão de mármore, fixou seu olhar a uma imagem que se sobressaía no imenso altar e pensou, murmurou, que riqueza, que riqueza. E ficou horas ali, horas, só pensando. Uma tempestade cerebral estava acontecendo naquele momento. Era um momento ímpar na vida de Clélio. Nós temos esses momentos em nossas vidas. Momento único, ímpar. Cada um tem 1, 2, 3, 4, 10 momentos desses durante a sua caminhada. Momentos chaves que acontecem nas nossas reencarnações. Ideias, muitas ideias surgiram em sua mente fértil. Saiu dali determinado a nunca mais ser obrigado a andar na chuva, molhado, como um mendigo sem casa ou abrigo. O que incomodava ele então era a sua situação, sua posição social, financeira e econômica. Eu não quero ser um mendigo. Não quero ser uma pessoa em situação de rua. Claro que não. Eu quero essa suntuosidade, eu quero essa riqueza, eu quero esse ouro. Eu quero ser desse tamanho. É isso que ele pensava. Ninguém quer ser aquela pessoa que está ali jogada na rua, abandonada, esquecida, um invisível. Ninguém quer ser. A maioria deseja ser aquele que está no holofote, no brilho, com a melhor roupa, com o melhor corpo, com a melhor voz, com o melhor casamento. É isso. Desejando a vida do outro. Desejando ser o outro. Mas aquele que está lá jogado, não. Não. Afinal de contas,
Ele não é nada, ele cheira mal, ele faz barulho, ele faz sujeira, né? Ele deixa as nossas cidades mais feias. E não raras vezes nós encontramos ao lado dessas obras, edificações, desses prédios suntuosos, que espelham o dinheiro, o poder, a riqueza, o poderio mesmo. Ao lado a gente encontra as pessoas jogadas na calçada, na rua, vendendo alguma coisa no farol para sobreviver. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho digno, porque é um vendedor se esforçando. Qual de nós aqui suportaria uma semana debaixo do sol, da chuva, das 8 da manhã às 5 da tarde, andando no meio dos carros, e a maioria dos carros com os vidros fechados, tentando vender uma caixinha de bala? Você aguentaria? Eu aguentaria? Eu ficaria uma semana na rua sem tomar banho, sem me alimentar como eu me alimento, e muitas vezes de maneira excessiva, é um erro meu, sem ter a possibilidade de um banheiro limpo, de um banho que refaz, de um copo de água que mata a sede. Uma semana só. Teríamos então a capacidade de suportar? Porque o carro potente invariavelmente atropela o mendigo e vai embora. Porque o carro potente vale mais do que a vida. Se hoje existem pessoas nas ruas da sua cidade, é porque a nossa sociedade faliu. É porque o homem ainda não se encontrou com Deus. E porque nós somos egoístas. Egoístas. Porque é claro que existem pessoas que estão em situação de rua porque elas desejam, é verdade. Por causa das drogas, por causa das questões familiares, por questões também mentais, é verdade. É verdade. Mas isso não faz com que eu não tenha responsabilidade sobre aquilo. Que eu tenho. Eu tenho responsabilidade. Porque poderia ser um irmão, um pai, um filho, um primo, um ex-marido, uma ex-mulher que esteja naquela situação. E o que a gente faria? O que a gente faz por um filho, por uma filha? Por um pai, por uma mãe, por um irmão? O que a gente faz? Mas quando não é dentro da nossa família, tudo muda de panorama. E é isso que Clério queria. Não ser aquele que é um invisível, que é um Zé Ninguém, que não vale nada, e ser alguém reluzente. Reluzente. Nos próximos meses percorreu todos os templos de sua cidade. Todos! Envolvendo todas as religiões, até que veio a ideia do fabuloso sincretismo religioso. Por que eu vou pegar algo que já existe? Eu vou criar algo meu, porque aí eu posso aproveitar o que tem de bom nessa, naquela, sem nenhum comprometimento. Clério não tinha nenhum comprometimento com Deus, com a palavra que ilumina, com Jesus, com a religião, nem com aqueles que o seguiam. Comprometimento zero. Zero. Essa era a chave para arregimentar muitas pessoas em torno de uma causa comum. Por quê? Existem pessoas que estão dentro de uma religião, mas olham para outra. Observam aqui, escutam alguma coisa daquela, gostam dessa e gostam daquela também. Então, de repente, se eu juntar o melhor de todas, eu tenho o melhor dos mundos. Não é isso? Foi isso que ele pensou. E deu certo. Deu certo.
fundou a própria igreja e conclamou familiares e amigos, vai lá, ó, vamos começar a divulgar. E começou a divulgar. Ali nascia a concepção perfeita entre o empresário e o ministro religioso, cada qual valendo-se das qualidades do outro. Clélio escolheu então o caminho para empreender dentro da religião. O empresário da religião. Pode isso? Eu posso comercializar a religião? Eu posso ser um empresário da religião? O que é a religião? Para que serve a religião? Para que serve? Para escravizar? Não. A religião é um momento em que o homem se conecta a Deus, se liga a Deus. Então eu posso barganhar isso, comercializar, negociar isso. Eu posso negociar a fé de uma pessoa? O Deus que está dentro da pessoa, eu posso negociar esse Deus? Posso jogar com a palavra do Evangelho? Negociar com a Bíblia? Com as Escrituras? É permitido isso? Jesus já nos disse, lá no templo. Não fazeis da casa do meu pai um antro, um covil de ladrões negociadores. Já foi dito isso. Não importa, Clélio queria resolver o seu problema. Problema financeiro. E se Clélio tivesse entrado, não na religião, mas numa empresa, capacidade ele tinha. Tanto é que ele teve sucesso aqui. Ele poderia muito bem ter tido sucesso numa empresa, num comércio, numa prestação de serviço, empreendendo fora da religião, onde ele não iria cair como ele caiu. Poderia cair, mas não como ele caiu. Porque o que ele fez é muito grave. Muito grave. No vídeo anterior, a história de João comercializou a sua mediunidade, comercializou o espiritismo. Rupert, o padre, não comercializava, mas usava da sua influência, da sua força como homem local, pautado pelo emblema católico, para se aproveitar. E dar vazão aos seus instintos sexuais. E o Papa, esse aí queria só, de fato, ocupar o local mais alto. Sem comprometimento, também com o Evangelho, com a Bíblia. Então as 4 histórias são 4 personagens que nos mostraram que não tiveram nenhum comprometimento com algo que é muito sério, que é a confiança das pessoas em algo. A fé mesmo. Daí eles estarem, no período dessas histórias, em região umbralina densa, que é terrível. A gente não tem ideia. Algumas pessoas podem pensar, é uma névoazinha aqui, uma neblina ali. Não caiamos nessa. Tamanho da dor e do sofrimento desses espíritos, nós não podemos desejar nem brincar com isso. É muito, muito sério. O discurso era empolgante, um dos seus talentos. Astúcia para os negócios, outro. O discurso na medida exata, conquista. Fora dessa medida, afasta. Se eu falar o que o outro quer ouvir, eu conquisto o outro. E é difícil falar o que o outro quer ouvir? Será que é difícil? Quando eu tenho pessoas fragilizadas, quando eu tenho pessoas inseguras,
pessoas intelectualmente um pouco mais atrasadas, pessoas que não buscam conhecimentos no plural, que aceitam a primeira palavra que chega. É difícil, então, convencer essas pessoas? E a gente tem aí, né, uma quantidade gigantesca de pessoas nesse padrão, né, de intelecto. Aos dois somou-se a sua impressionante memória. Então ele era astuto, ele tinha o discurso empolgante e a memória. Porque é o que ele fez. Olha a frieza, olha a perversidade do ser humano. Leu e releu a Bíblia várias vezes com imensa facilidade. A Bíblia já não é um livro fácil de ler, porque é um livro escrito há milênios, uma linguagem figurada, é relativa, não é absoluta. Precisa se tirar a intenção da palavra e não ler aquilo e é isso e acabou. Porque se eu vou ler as cartas de Paulo, a gente está falando aí do ano 40, 50, 60, depois de Cristo. É a mesma realidade que eu vivo hoje? Não. A moral da carta, ela é insuperável. Moral, ética, padrão, comportamento. Mas a época não é a época de agora. Lá tinha a questão dos gentios, dos judeus, circuncisão, comer essa carne, não comer, povo eleito, povo não eleito. Nós já ultrapassamos isso. Isso a gente já ultrapassou. Mas os códigos morais inseridos nas cartas, não superamos. Aliás, se a gente seguisse os códigos morais das cartas de Paulo, ou das cartas dos apóstolos, a gente estaria numa situação muito mais elevada, muito mais alta. E aqui o nosso queridíssimo Clélio, ele decorou a Bíblia, que não é fácil. Decorou com imensa facilidade. Mais decorava do que entendia. Então era daqui para lá. Não tinha aqui o registro da moralidade, da intenção que esses ensinamentos da Bíblia traziam. Mas isso era de menos para o seu detalhado plano. Ele detalhou, ele fez um plano de negócio. Quando a gente vai montar um negócio, qualquer que seja, a gente faz um plano de negócio. E ali você vai colocar todas as informações pertinentes ao que você deseja empreender. O local, o público-alvo, quanto você tem de dinheiro, quanto tempo você vai investir, qual vai ser o retorno. Ele fez isso. Plano detalhado. Ele decorou a Bíblia. E hoje a gente abre o YouTube e aí você vê muitas pessoas, homens e mulheres, né? Mateus, capítulo tal, João... Você fala, nossa... Eu tenho tanta dificuldade de guardar assim o mínimo. Mínimo. Até porque não é importante você saber se está em João, se está em Marcos, se está em Mateus, se está em Lucas. Porque o importante é saber o que está lá. E não aonde está. Quantas parábolas de Jesus você conhece? Não importa em qual livro esteja isso. A caminhada dos apóstolos. O quanto você sabe disso? Ah, mas isso é religião. Isso não é religião, isso é história. História da nossa humanidade. Nossa história. Mas de repente eu vou para a escola e isso fica de lado. E eu vou estudar as guerras. Claro, é importante também. Mas eu estudo as guerras, não estudo os apóstolos. A não ser que seja uma escola religiosa, aí eu estudo. Mas aí a escola religiosa vai escolher o que ela vai ensinar.
E aqui, este canal, a gente está na Seara Espírita, que abre portas, que diz assim, você quer estudar o Evangelho do seu jeito, estude. Você deseja ir à Igreja Católica e ainda assim vir aqui, também beber dos ensinos espíritas, pode vir. Porque o Espiritismo é porta aberta, convida a todos, não escraviza. Como arregimentar fiéis, passava noite e dia pensando. E olha o que Caibar Schutel, o espírito que escreveu esse livro, o espírito que ditou esse livro, olha o que ele nos diz. Clélio estava lá, como é que eu vou trazer os fiéis? Tenho o plano, tenho aqui o mote, tenho tudo no papel. Então ele ficava pensando, como é que eu vou trazer os fiéis? Caibar nos diz, as luzes se acendem também para os maus propósitos. Pois tudo é um experimento no plano terreno. Lendo de novo. As luzes se acendem também para os maus propósitos, pois tudo é experimento no plano terreno. Clélio estava sozinho? Eu estou sozinho? Você está sozinho? Não, a gente vive em dois mundos. No mundo material e no mundo espiritual ao mesmo tempo, já que eu tenho dois corpos. Corpo físico e corpo espiritual. Então, o plano espiritual elevado e também atrasado me influencia. E aí eu me deixo influenciar através do que eu desejo. Se a minha sintonia é com alto, o alto me influencia. Se a minha sintonia é com desejos menos nobres, espíritos menos nobres irão me influenciar. As luzes também se acendem para os maus propósitos. Presídio, qualquer presídio. O que eles estão pensando lá? Temos lá 500 homens presos. 500 homens presos. Desses 500, qual é a porcentagem que pensam em se redimir, em mudar de vida? Qual porcentagem? Vamos colocar 50%. Otimismo, 50%. Metade não quer mais o crime. Andar pelas vias tortuosas, mas metade quer. Então metade será influenciada por aqueles que querem ajudar eles, no plano espiritual, a sair daquela situação, e metade será influenciada pelas sombras. Influenciar naquilo que eles desejam, e aí pode ser qualquer coisa. E foi numa noite enluarada que ouviu um sermão pelo rádio. Ele estava então pesquisando tudo, ouvindo tudo, querendo montar, aquele esquema dele. Proferido por um certo pastor, ele orava e pedia dinheiro. Orava e pedia dinheiro. Rezava e pedia mais dinheiro, e assim por diante. Habilmente seu plano se descortinou por completo. Então, primeira parte, montar como se fosse um Frankenstein. Várias partes de várias correntes religiosas. Pega aquelas partes e monta aquele pequeno Frankenstein. Montou. Agora eu preciso das pessoas que vão me alimentar esse Frankenstein. Vão trazer o dinheiro, que é isso que ele queria. Qual é a importância que ele dava para reerguer, para iluminar? Não. Levar a palavra, falar de Deus, falar de Jesus, não. Queria aqui, bolso cheio. E quando ele escuta, reza. Preciso de dinheiro, reza. Você aí contribua para a obra de Deus, não é isso que a gente ouve? Obra de Deus? Espera aí.
O que é obra de Deus? A igreja é obra de Deus? O templo religioso é obra de Deus? A casa espírita é obra de Deus? De maneira nenhuma. A humanidade é obra de Deus. O mundo é obra de Deus. Os continentes são obra de Deus. O sol é obra de Deus. O universo é obra de Deus. Eu sou obra de Deus, você é obra de Deus. A obra de Deus não se restringe a um prédio aqui, um prédio ali. A obra de Deus não se restringe a um pastor aqui, a um padre ali, a um palestrante lá, a um monge cá. Deus não se restringe a nada. Porque é onipotente, onisciente. Esses chavões escravizam, achando que entrando ali vai achar Deus. Olhe para dentro de você e você encontra Deus. Não precisa ir em nenhum lugar. Nenhum lugar. Porque esses locais, depois que o homem desencarna, se tornam fontes de espíritos perturbados. Quer um exemplo? No livro Sexo Além da Morte, que estamos fazendo um estudo aqui no canal. No capítulo ela, a esposa, dorme, o espírito se desdobra do corpo e vai para onde? Do marido vai para um lugar. E da mulher vai para onde? Para o mosteiro. Achando que lá ela vai encontrar Deus, a paz, a religião, Jesus, etc. Porque para aquelas freiras, era a única maneira de encontrar Jesus, Deus. Escravizou-se ali o comportamento, a personalidade, a mente, o espírito dessas mulheres. Ela vai para lá. Ao entrar em uma catedral católica, se você tiver a visão mediúnica, você sabe do que eu estou falando. Está cheio de espírito lá. E não são espíritos elevados, não. São espíritos de pessoas que você conhece. De católicos que frequentavam a Igreja Católica, desencarnaram e retornam também à Igreja. Mas agora como espíritos. Porque de alguma maneira lá eles se sentem bem, ou lá atrai eles, ou enfim. Algo os leva até lá. Templo religioso, mesma coisa. Qualquer templo religioso. Se não houver proteção. Proteção. E as casas espíritas têm proteção. Mas é claro que entram espíritos que obsediam? Entram. Porque é permitido. É permitido. Para que eles sofram algo ali dentro. E cada caso é caso, nada é absoluto, tudo é relativo. E aí ele encontra a resposta. Pedir dinheiro. Porque ele já tinha o plano montado, faltava então essa parte. Resposta encontrada. Afinal de contas, eu já tenho o discurso, eu decoro a Bíblia, eu pego a pessoa fragilizada, falo o que ela quer ouvir, pego ela pelo sentimento, pela emoção, pela fé, pela religião, pela crença. A partir daí, ela já está na minha mão. Aí eu faço ela acreditar que eu preciso do dinheiro. Como é que eu vou fazer com que ela acredite que eu preciso do dinheiro? Como? Não houve plano mais perfeito. Clélio e seus familiares começaram a abordar fiéis em outras igrejas. E o que ele dizia? Para convencer. Ó irmãos, Deus, o Altíssimo, falou comigo. Noutra noite, dizendo-me para prosseguir na minha trajetória, assim como Jesus, o seu filho. Olha o tamanho da queda, que isso é mentira que ele estava falando. Ele não falou com Jesus, não falou com Deus.
Nada disso. Mentira. Máscara. Ele me chamou quando eu dormia. Deus não chama ninguém. Deus não chama ninguém. Vendo anjos no céu azul e límpido, acordei e vi aquele belo e fulgurante clarão de luz, ao qual me rendi de pronto. Era Deus, meus irmãos. Glória a Deus. E todos respondiam, glória a Deus. Então, com esse discurso, com a Bíblia decorada, com o cenário, porque nós temos verdadeiros shows, quase pirotécnicos, dentro de certas correntes religiosas. Quase pirotécnicos. É telão, é música, é luz, efeito, vídeos. E aquilo cria o quê? Cria um impacto em quem chega. Vamos voltar lá em Jesus. Andava de sandália. Tinha o seu manto simples. Não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Vamos em Paulo, depois da sua conversão. Ele andava de túnica doada, de sandália estrúpia. Falei de dois. Falei do mestre e falei de Paulo, que na minha opinião é o maior de todos. Maior apóstolo de todos os apóstolos, Paulo. E aí eu entro na casa de Deus e eu vejo ouro, luzes, telões, músicas alto-falantes, cadeiras confortáveis, mármore. Tudo muito grande. Uau! E eu tenho aquele impacto. Nossa! Nossa! Fisgou. Jogou, fisgou. Se eu estou num ambiente que me impacta, com um discurso que me impacta, eu estou rendido. Porque a minha fé não é raciocinada. Porque a casa de Jesus é uma casinha simples. Ela tem uma mesa, uma cadeirinha de madeira, muito simples, as paredes não tem nada, pintadas de branco. O chão é o chão mais simples que você pode imaginar. A luz é só para o necessário. Não tem nada de efeito. Essa é a casa de Jesus. Essa é a casa de Jesus. Simples, não tem nada. Porque o externo não interessa. Até quando eu vou me deixar levar pelo externo? Eu me deixo levar pelo externo. Aquela casa ali, mas essa casa aqui, nossa, tem mármore, tem porcelanato, luzes, tem um jardim, o portão sobe e desce, grita, berra, janela é tal. É aquela casa. O que está dentro da casa? Quem ocupa a casa? Aquela família que ocupa aquela casa, que ostenta, qual é a relação que eles têm com eles próprios e entre eles? Qual é a casa de Jesus? Aonde é a casa de Jesus? Aonde está Deus? Será que eu consigo responder essas questões? Ou eu vou continuar correndo atrás de coisas exteriores que não me alimentam? Colocar a melhor roupa, o salto mais alto, o sapato mais caro para ir domingo à minha religião. É o exterior ou o interior que interessa?
se hoje Jesus aparecesse agora, por onde ele andaria? Por onde ele andaria? Nas grandes catedrais do mundo? No Vaticano, com a sua ostentação gigantesca? Aonde Jesus andaria? Jesus andou no templo ou andou entre os pobres e doentes? Jesus é Jesus e não muda. Onde ele estaria hoje? Em que bairro ele estaria? Andando com quem ele estaria? Com que roupa ele estaria? Seria hoje criticado, discutido, questionado, ironizado, vilipendiado como ele foi? Conseguimos responder a essas questões? Onde está a simplicidade que traz a paz? Onde está a simplicidade que traz o sono tranquilo, a justeza das coisas? Cadê a simplicidade? Ou eu preciso estar sempre exibindo uma aparência como aqueles sepulcros caiados que Jesus tanto falou? E Clélio continua seu discurso empolgante. Imaginemos Clélio lá no palco e ele está falando. E aí ele já está falando para a rádio, para a televisão, para o YouTube, para o Spotify, para o podcast, para o não sei o que, e vai que vai. Porque o importante é trazer mais gente. Quanto mais gente, mais o nosso bolso vai ficar recheado. Hei de ser consagrado por Deus e dentre os seus anjos estarei. Ele está dizendo isso dele mesmo. Pois somente distribuí a virtude para mim e para todos. Ele diz que ele distribuiu a virtude. Vamos parar um pouquinho aqui. Havia uma mulher que por 12 anos ela teve hemorragia. Ela sangrou por 12 anos. Como se fosse uma menstruação ininterrupta. 12 anos. Ela passou 12 anos indo em tudo que era possível para buscar a cura. Em curandeiro, em profeta, em médico, tudo. Lá atrás. Era no 32, 33. E ela ouviu falar de um rabi, de um profeta que faz milagre. Ela já tinha dentro dela fé. E ela pensa assim, eu vou atrás dele. E se eu encostar nele, eu vou ficar curada. Eu encostar. E Jesus está indo até a casa de Jairo e passando por uma viela muito estreita, espremida. E está apinhada de gente essa viela. Porque onde Jesus passava, era a multidão que seguia. E está com ele Pedro, está com ele João, e eles estão meio que fazendo uma escolta ali. Porque o povo avançava em cima de Jesus. Estão passando naquela viela e ela está no meio daquela confusão. Ela estica o braço. E assim, num esforço, pensa numa mulher, 12 anos com hemorragia, ela já estava anêmica, iria desencarnar se não houvesse o evento Jesus. Porque ela gastou tudo que ela tinha atrás da cura, de resolver aquela situação. Lembrando, em 12 anos, ela sofreu horrores, ela não se suicidou. Olha a fé dessa mulher. Olha a capacidade de resignação dessa mulher. 12 anos ela não se suicidou. É um exemplo. E aí ela estica.
e vai ali, ela encosta, ela passa, ela esbarra a ponta dos dedos na túnica de Jesus. Túnica. Ela não abraçou Jesus, ela não olhou nos olhos de Jesus. Ela encostou na túnica, ela raspou a ponta do dedo. Jesus para. Quando ele para, o silêncio se faz. Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Pedro diz: Senhor, todo mundo tocou em você. Olha isso aqui. Nós vamos ser esmagados daqui a pouco. Pedro, alguém tocou em mim, porque uma virtude saiu de mim. E ela diz: fui eu, Senhor. Jesus vai. Ela já estava caída naquele momento. Ela ia ser espizinhada, pisoteada. Ele agacha e diz: filha, vai que a tua fé te curou. Tem uma história depois na sequência, mas aí não tem nada a ver com isso aqui. E Clélio, blasfemando aqui, mentindo, diz: distribuir a virtude. Ele distribuiu a virtude? Convido cada um de vocês a refletir sobre a história da virtude que saiu de Jesus, sobre a virtude que esse equivocado Clélio diz que saiu. Virtude para mim e para todos. Ensinei o bom caminho e permiti que várias pessoas atingissem a felicidade aqui na Terra. Tudo o que ele ensinou foi verdadeiro? Foi verdadeiro? Porque ele decorou a Bíblia. João, no vídeo anterior, o médium decorava as preces espíritas. Ele decorava as preces espíritas. Ele não fazia a prece com sentimento, com emoção, com fé. Ele decorava. Ele ensinou mesmo. Permitir que várias pessoas atingissem felicidade aqui na Terra. Será? Bom, é o que ele achava. E aí ele pode achar o que ele quiser. Não tem problema. Eu posso achar o que eu quiser. Aí serei eu o verdadeiro apóstolo do bem. Sim, esse é o meu destino. Apóstolo do bem. Ele se colocou como apóstolo. Ele que cria um Frankenstein no sincretismo religioso. Ele que pede dinheiro, ele que cria um império e diz que é um apóstolo do bem. Que viveu na opulência porque ele não queria viver como um mendigo. Lá no começo. Lembrando, ele tem seus méritos, suas capacidades. Se Clélio pegasse suas capacidades e empregasse na luz, aí ele poderia ser elevado, sim, a um apóstolo. Como nós tivemos aqui o apóstolo do amor. Quem foi o apóstolo do amor? Alguém saberia me dizer quem foi o apóstolo do amor? Francisco Cândido Xavier. Esse sim. Como é que viveu ele? Suas roupas, onde ele morava, sua maneira de agir, de falar, de pensar, de conversar com as outras pessoas, de ajudar? Esse sim. Esse sim. A realidade da vida é outra, muitas vezes diversa, do que os lábios podem expressar. A justiça divina possui leis tão justas quanto implacáveis. Leis estas que não se impressionam com discursos e falsas orações. A lei é implacável e pesa na cabeça daquele que não deseja seguir a lei. E ele desencarna. Porque todos nós desencarnamos. Então ele vai da situação simples à ostentação, ao poderio, ao poder econômico, não tinha mais onde empregar seu dinheiro.
Dali para onde ele foi? Uma cama de hospital. Da cama de hospital, para onde Clélio foi? Para o caixão. E teu espírito foi para onde? Clélio foi lançado à escuridão profunda. Sentia flutuar de um lugar a outro sem conseguir estabilizar-se. Quando ele desencarnou, o espírito ficou atrelado ao corpo. Ele ficou inconsciente, em estado de escuridão permanente. Ele sentia que ele era jogado de um lado para o outro. Ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Ele conquistou isso. Essa foi a conquista. Na cabeça dele, ele era um apóstolo do bem. Seria recebido nos braços de Jesus. Essa era a realidade dele. A realidade da vida é outra. A justiça possui leis tão justas quanto implacáveis. Leis que não se impressionam com discursos e falsas orações. Qual é a realidade que você vive? É a realidade da qual você irá despertar no plano espiritual, ou você vive numa ilusão? E essa ilusão lhe será muito cara quando chegar lá no plano espiritual. Quando se lembrava de um dia, no passado, quando orou a Deus, percebeu que suas preces sempre foram impregnadas de artificialismo. E nunca houve o sentimento sincero de junção ao plano maior. Não sabia rezar naquele estágio derradeiro do vício corporal. Ele foi chegando ao final da sua caminhada e ali ele tentou uma oração e lembrou que ele não sabia rezar. É a quarta história do item ministros religiosos. Um papa, um padre, um médium e um pastor. Nenhum dos quatro sabia rezar. Nós sabemos rezar? É uma pergunta. Sabemos rezar mesmo, de verdade? Sabemos nos conectar? Sabemos colocar o sentimento, a emoção, a verdade, a coragem, a sinceridade, a humildade na oração? Ou é aquilo? Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, chega ao Deus. É isso? Olha o que aconteceu. Quando a gente vai chegando nos momentos derradeiros mesmo da experiência física, isso acontece com todo mundo. O homem ele começa a ter um processo de introspecção em relação a tudo o que ele fez naquela caminhada. Ele começa a rever tudo, tudo. Suas lembranças, seus atos, seus equívocos, suas conquistas. E ele começa a se sentir mais no plano espiritual do que no plano material. Esse é um momento muito importante. Muito importante. Porque vamos pensar que eu estou nas minhas últimas 2 horas de vida. Os últimos 120 minutos de vida. E eu estou nessa tempestade cerebral, revendo tudo. Eu começo a ver muitos remorsos das coisas que eu fiz e não gostei. Eu peço para vir uma pessoa, para falar com outra, e nesses minutos derradeiros eu peço perdão, eu peço desculpa, eu tento rever, eu tento reorganizar algo que estava ali desorganizado. Então eu procuro uma série de ações nesses últimos minutos. E se eu consigo isso, se eu busco isso, se eu entro de fato nesse processo, quando eu desencarno muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu não levo para
um processo adiante, futuro, porque eu acabei de resolver agora. É por isso que nós não podemos perder tempo com coisas pequenas, pequenos rancores, coisas que ficaram mal resolvidas. Vai e perdoa, resolve, conversa, coloca isso de uma maneira simples, para que isso não se desdobre. Porque se eu não perdoo, se eu levo remorso, arrependimento, isso vai impactar na minha futura reencarnação. E também no meu despertar no plano espiritual. Exatamente por isso que a eutanásia é um grande erro. Porque eu antecipo a morte. É um suicídio assistido. Então a eutanásia só piora a situação, só provoca mais dificuldade para aquele que entra por esse caminho. Porque eu estou passando por uma dor, e é uma dor, e é muito difícil, claro que é, mas existe um porquê. Aquela dor que aquele homem, aquela mulher, aquela criança passa, é absolutamente importante, necessário e útil. Nenhuma dor é inútil. Todas elas têm um fundamento básico, que é a reorganização daquele espírito perante as leis que organizam o universo. Então, se eu antecipo, eu corto uma possibilidade dessa tempestade cerebral acontecer. E junto da dor, pedindo perdão, pedindo para se reconciliar com esse, com aquele, o espírito, ele, quando ele desencarna, ele vai leve. Ele deixou para trás. Essa bagagem fica. E a dor não acompanha. O remorso não acompanha, o arrependimento não acompanha. Porém, Clélio despertou cheio disso tudo. Erros, equívocos, arrependimentos, remorsos. E também será cobrado pelos espíritos que ele enganou e roubou. Roubou porque usou a fé. Roubou porque ele usou de má índole. Se aproveitou da fragilidade. Isso é muito sério. Com essa história, a gente encerra o item ministros religiosos. Item muito importante, porque o homem está atrelado à religião. São 4 histórias. Em 4 correntes religiosas diferentes, nos mostrando que, na mesma proporção que existem os equívocos, existem também aqueles homens e mulheres sérias, que fazem trabalhos cristãos corretos, mas que nós, por nós mesmos, precisamos aferir quem é aquele, o que ele fala, qual é o exemplo que ele me dá. Orai, vigiai. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.